Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender cada vez mais sobre eletrônica aplicada à manutenção e se profissionalizar nesse segmento que cresce cada vez mais em nosso país. Esse é um dos nossos vídeos sobre inversor de frequência e soft starter. Isso mesmo, nós vamos começar uma sequência de conteúdos somente sobre inversor de frequência e soft starter. E no vídeo de hoje, nessa aula de hoje, eu quero mostrar para vocês como fazer o teste de SCR utilizando somente um multímetro SCR utilizado na soft starter para auxiliar nas partidas dos motores. Então, vamos começar já de uma vez por todo o nosso conteúdo para que vocês possam ficar por dentro e entender esse conteúdo e já aplicar aí no dia a dia de vocês, tá? Então, já vou compartilhar a minha tela com vocês para que a gente já possa dar andamento. Então, aqui na minha bancada, a gente precisa, antes de mais nada, entender o que é esse SCR. O SCR, ele é um componente que pertence à família dos tiristores. Então, a gente costuma falar e tratar esses componentes de potência como tiristores. Mas, na verdade, os tiristores, eles são uma família de componentes. Dentro dos tiristores, nós temos alguns tipos de componentes, como, por exemplo, o SCR, o DIAC, o TRIAC, são componentes que pertencem à família dos tiristores. Na aula de hoje nós vamos abordar o SCR, que é um componente empregado nas soft starters para auxiliar a partida de cargas, tá? Então, o SCR, ele é um componente formado a partir de materiais semicondutores. Diferente do transistor, os SCRs possuem 4 camadas de materiais semicondutores, PNPN, tá? Então, essas 4 camadas formam o SCR. O SCR é um componente que é muito semelhante ao nosso diodo semicondutor. Essa seria a simbologia do nosso diodo e essa a simbologia do nosso SCR. Percebam que a única diferença de um para o outro é que aqui nós temos o anodo, aqui nós temos o catodo, no diodo a mesma coisa, anodo e catodo, só que no SCR nós temos um terminal a mais, que é o gate. Esse SCR ele pode vir em diversos formatos. Um dos formatos do SCR é esse formato aqui, que é um formato bem comum utilizado nas soft starters. Nós já vamos entender como que esse cara aqui funciona, tá? Então, essa é a simbologia do nosso SCR. Então, ele tem um funcionamento semelhante ao funcionamento de um diodo, porém ele é controlado. Ele pode ser controlado a partir do terminal gate. O SCR, ele é utilizado para fazer o controle de corrente alternada, de tensão em corrente alternada. Então, esse componente, ele é muito utilizado nas soft starters, certo? Para fazer o controle da tensão alternada que chega na entrada. Então, na entrada do inversor, ele vai ter, da soft starter, nós teremos uma senoide positiva e negativa, que é a senoide que vem, a tensão alternada que vem diretamente da rede. Qual que é o trabalho do SCR? O trabalho do SCR é pegar essa senoide originalmente vinda da rede e permitir a passagem dessa senoide por etapas, por rampa. Então, conforme ele recebe o pulso aqui no gate, o que ele vai fazer? Ele vai começar a permitir a passagem da corrente elétrica aqui, da tensão, aliás, e também da corrente, obviamente, partindo o motor lentamente. Conforme ele recebe pulsos e chaveamentos no gate, ele começa a permitir a passagem da corrente elétrica. Então vejam que o que está passando dessa senoide para a saída da nossa soft starter são somente essa rampa, esse sinal que eu estou marcando como vermelho. E conforme o SCR recebe pulsos
aqui na entrada, ele começa a permitir uma quantidade maior de tensão passando pelo nosso SCR. Automaticamente, isso daqui faz o que com o motor? Faz com que o motor parta em rampa. Então ele vai recebendo pulsos, ele vai sendo chaveado, de forma que o sinal na saída começa a ser preenchido até chegar totalmente em 100%. Para o motor, o que isso implica no motor? O motor vai entender que ele está recebendo uma rampa de tensão. Então, por isso que o motor faz a sua partida suave em rampa, por causa do controle que esse SCR vai executar na hora da sua partida de rampa. Então, esse funcionamento é o funcionamento básico do SCR. Tanto é que quando a gente vai utilizar ele na Salt Starter, a gente utiliza 2 SCRs por fase. Então, a gente vai ter 2 SCRs aqui em antiparalelo, certo? Por quê? Porque precisa conduzir o sinal positivo da onda e o sinal negativo da onda. Precisa conduzir os dois. Então, a gente utiliza 2 SCRs. Por isso que os módulos SCRs que a gente utiliza, eles vêm já com 2 SCRs internamente. Então, eu vou dar um zoom aqui para que vocês consigam ver. Ó. Deixa eu só ajeitar aqui as folhas. Então, ó, vou dar um zoom aqui para que vocês possam ver melhor. Então, no próprio corpo do meu componente, eu já tenho uma simbologia de 2 SCRs, SCR1 e SCR2, e os outros terminais que são os gates, que talvez vocês possam não estar conseguindo ver devido ao tamanho das letras. Mas aqui nós temos os gates. Então, o que significa isso aqui? São um módulo de SCR, que eles estão conectados em antiparalelo, de forma que permita que a corrente elétrica passe de um lado para o outro, que a tensão elétrica passe de um lado para o outro de forma controlada. Quem que faz o controle do SCR? A placa de controle envia sinais para o sistema de disparo que se encontra na placa de potência e daí envia para o SCR que vai partir o motor. Mas a gente vai entender isso aí numa outra aula, num outro momento. O foco agora é esse cara aqui. Nem todos, já fica uma tarefinha para casa, porque nem todos os SCRs vêm nesse formato, certo? Nós temos vários formatos de SCRs, então já fica uma tarefa para vocês pesquisarem os outros formatos de SCRs que existem no mercado, vocês vão perceber que existem vários. E nem todos os SCRs vêm com esse esquema no corpo dele, mostrando a simbologia e os pinos do componente. Em alguns outros modelos é necessário a gente pesquisar o datasheet. Bem aqui do lado do SCR vai ter um código SKKT72/16E. Esse é o código do nosso componente. Esse é o código que a gente vai utilizar para pesquisar o datasheet dele. Beleza? Então, basicamente, sobre o funcionamento do SCR, é isso que nós temos. Essa é a aplicação. Ele vai receber um sinal da entrada e vai controlar esse sinal na saída, né? Fazendo a partida do motor de forma suave, sendo empregado assim na Salt Starter. Como que a gente vai fazer a medição do nosso SCR? Olhando para a simbologia do nosso componente, nós temos o seguinte, nós temos aqui o nosso SCR, catodo e anodo e gate. Entre o catodo e o anodo, a gente vai fazer a medição de resistência. Feito a medição de resistência, a gente vai ter que encontrar aqui uma resistência próximo do mega ohm. Entre catodo e o gate, a gente vai fazer a medição de resistência. Aqui nós temos que encontrar uma resistência que vai de 7, que pode ir de 7 até 100 ohm. Porque assim, como tem vários... Deixa eu ajustar aqui a tela para vocês. Então, aqui, ó, entre anodo e catodo, nós vamos fazer a medição desse componente e nós vamos encontrar uma resistência que vai para a escala do mega ohm.
correto? Então, encontrando essa escala do megaohm, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 megaohm, entre anodo e catodo. Entre catodo e gate, nós vamos encontrar uma resistência que pode ir de 7 a 100 ohm, a depender do modelo do SCR. Então é muito importante ficar atento ao modelo, tá bom? Então, dito isso, vamos para a medição. O que nós temos aqui? Nós temos terminal 1, 2 e 3, 4, 5, 6 e 7, que são esses 4 terminais aqui. Deixa eu dar um zoom para que vocês possam ver melhor. Então, terminal 1, 2 e 3, 4, 5, 6 e 7. O terminal 1 e o 2, o 1 é o anodo, o 2 é o catodo de um SCR. O 3 é o anodo e o 1 é o catodo de outro SCR, certo? E o 4 e 5 é o gate do primeiro SCR, o 6 e o 7 é o gate do outro SCR. Professor, como que você sabe disso? Está escrito aqui no corpo do componente. Eu só estou fazendo uma leitura do que nós temos aqui. Obviamente, eu preciso conhecer a simbologia do componente para conseguir fazer essa leitura. Então, vamos à medição. Deixa eu retirar o zoom. Vamos à medição. Na medição, nós vamos utilizar a escala de resistência e vamos fazer a medição entre anodo e catodo de um SCR. Tá vendo? 34 mega ohm. Então é uma resistência alta conforme prevista. Na medição do outro SCR, entre anodo e catodo, nós vamos ter a mesma coisa. Uma resistência muito próxima da primeira que a gente fez. 37 mega ohm. Na resistência do gate, que eu vou medir direto aqui no conector, ó, do pino 4 e 5, eu vou medir direto no conector, nós vamos ter uma resistência um pouco mais baixa. Por exemplo, 13 ohm. Então essa é a resistência do gate que nós estamos medindo aqui, ó, entre gate e catodo. Entre gate e catodo. Então essa é a resistência entre gate e catodo. Aqui, nessa medição, nós temos o seguinte: 13 ohm no outro SCR. Ou seja, nesse módulo aqui, os dois SCRs estão bons. Nenhum deles está em curto. Se essa resistência aqui tivesse muito próxima a 0 ohm, poderia ser que nós íamos ter um SCR danificado. Se essa resistência aqui tivesse muito alta, maior que 100 ohm, pode ser que a gente teria um SCR danificado. Ou muito próximo a 0 ohm. Nesse caso, a gente teria um SCR danificado, certo? Esse aqui é um teste básico de SCR, mas que pode garantir o conserto de vários soft starters que chegarem na sua bancada. Porque isso daqui vai garantir que você consiga entender esse componente e fazer a sua medição de forma correta, utilizando apenas o quê? Um multímetro, que foi o que a gente utilizou aqui. E boa parte das soft starters, existe uma grande quantidade de soft starter que o defeito está no SCR. Então, se a gente conhece isso e sabe medir, a gente já mede ali a principal parte de potência da nossa soft starter. E, gente, eu utilizei um SCR aqui muito comum nas soft starters da VEG. Porém, os SCRs eles vão mudar o formato, mudar o encapsulamento, mas a forma de medir é exatamente a mesma. Por isso que eu trouxe aqui para vocês a simbologia, entender o componente, para que vocês possam pegar esse conteúdo e aplicar no dia a dia de vocês. Beleza? Se esse conteúdo fez sentido para você e te ajudou de alguma maneira, se inscreva no nosso canal para receber as notificações sobre os nossos conteúdos e as nossas novas publicações. Se você quer ser lembrado sobre a nossa próxima turma do nosso treinamento especialista em soft starter e inversor de frequência, tem um link aqui na descrição do nosso vídeo, da nossa página, da nossa lista de espera para o nosso treinamento. Então, acessa lá, faça o seu cadastro para entrar na lista de espera e receber a nossa notificação assim que nós formos abrir uma nova turma. Agora me diz o seguinte, você acrescentaria mais alguma medição no SCR? Se sim,
coloca aqui nos comentários para que a gente possa compartilhar informação e aprender cada vez mais, beleza? Valeu e até a próxima!